A sanitização de ambientes ganhou foco no mundo inteiro depois de ter sido usada como estratégia de combate à Covid-19. Hoje no Amazonas Acontece, vamos conhecer mais sobre esse procedimento que utiliza tecnologia de ponta para eliminar e impedir vírus, bactérias, fungos e ácaros. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós recebemos o CEO da Saniclean Manaus, Carlos Júnior. Seja muito bem-vindo, Carlos. Boa noite. Boa noite, Kelly. Obrigado pelo convite. Olha, a gente já vai começar conversando sobre uma dúvida que é muito comum. Temos aí a sanitização e a dedetização. Qual que é a diferença? Então, os clientes confundem mesmo. Às vezes as pessoas ligam querendo um serviço de dedetização, mas falam do processo de sanitização. Então vamos lá, vamos explicar. A sanitização ela é o processo de eliminar, né, não 100%, a níveis aceitáveis, ácaros, fungos, bactérias, né, e vírus, sobretudo. E teve muita relevância agora por conta do Covid-19, né, por conta do coronavírus. E a gente teve esse serviço de sanitização muito mais em voga, né? Então, assim, as pessoas falam muito de sanitização e fazem muita sanitização para evitar a proliferação do coronavírus, né? A dedetização, ele é um serviço ligado ao controle de pragas. Esse termo, inclusive, dedetização, ele nem é usado mais, porque esse processo de controle, né, das pragas urbanas, ele evoluiu e hoje, na verdade, ele é um conjunto de ações, né, que visam, né, controlar as pragas no ambiente, né? Então, a gente tem hoje várias metodologias para que a gente consiga manter o ambiente controlado, né? De cupim, de rato, de barata, de formiga e tantas outras pragas, né, que invadem as casas e as empresas, enfim. Então, a sanitização ela não surgiu por conta da pandemia, né? Muita gente fala, eu acho que surgiu, é um procedimento que surgiu com a pandemia, mas não. Ela está mais em foco por conta, né, está sendo usada aí para o combate à Covid-19, não é isso? É isso mesmo. A sanitização ela tem outros, além de eliminar os vírus, né, os ácaros, né, tem a questão que é feita nos alimentos, por exemplo, né? E aí faz com que objetos, alimentos durem mais, eles se preservam mais quando eles passam por um processo de sanitização, né? Então, assim, tem gente, inclusive, que faz a sanitização caseira, né, que usa água sanitária, que usa algumas coisas, isso não é recomendável. É um processo, de fato, que traz alguns malefícios se ele for feito de forma não correta, né? Então, é importante conhecer do processo, da metodologia, para aí sim usar. Hoje, o nosso processo de sanitização nos ambientes é um projeto com um equipamento que é um atomizador, é atomizado, né, o quaternário de amônia, que é um produto recomendado pela Anvisa. Ele é aplicado no alto, para que ele decante e ele consiga criar uma película protetora. Nessa hora que o produto decanta, ele vai eliminando das superfícies, né, dos objetos, os ácaros, os fungos, as bactérias. Ajuda também no combate à rinite, né, para quem tem alergias, né? Então, assim, é um processo que ele não é feito só com o intuito de eliminar o coronavírus, né, a proliferação do vírus, mas é feito também para deixar o ar, né, do ambiente mais saudável. E a sanitização, ela pode ser feita em qualquer ambiente? Pode ser feita em carros? Pode ser feita em veículos, ela é feita em veículos, ela é feita em qualquer ambiente. No geral, o que a gente faz, como é um produto, né, químico, né, o que você faz é sempre pedir para que do ambiente você deixe copos, né, depois lave as bancadas. Se for uma empresa, tirar os papéis assim de cima da mesa, né, aqueles que podem, de repente, com um pouco do líquido, pode haver aí um excesso de um jato e aí, de repente, vai acumular um pouquinho de líquido. Enfim, a gente só pede porque tem esses cuidados. Mas cobriu tudo ali ou tirou de cima, a gente faz um processo em qualquer ambiente, inclusive em carros. Ah, que legal. Agora, Carlos, a Saniclean está completando um ano, né, por conta da pandemia, a gente sabe, né, um ano difícil, mas, em contramão aí de tudo, a Saniclean teve esse olhar diferenciado durante a pandemia, precisando, né, olhando o mercado mesmo em Manaus. E como que foi o surgimento? Um ano durante a pandemia foi um impulso para criar a Saniclean? Na verdade, assim, Kelly, foi um processo de reinvenção mesmo. Né? Eu venho do mercado de eventos, já há 31 anos eu trabalhava com eventos. Eventos, você sabe que vai ser o último a voltar, né? A gente já começou a falar de eventos, mas assim, de uma maneira muito tímida.
A gente sabe que vai demorar um pouco ainda para isso de fato voltar ao normal. E naquele momento foi um processo assim, de reinvenção mesmo, de sobrevivência, né? E a Sunny Clean nasceu no meio da pandemia, começou a vendendo e produzindo, confeccionando totens de álcool em gel. A gente começou a entrar nesse mercado vendendo totens de álcool em gel. Foi assim realmente um boom. A gente começou a vender muito de um dia para a noite. A gente fez um projeto, né? Viu o que estavam fazendo fora, fez um projeto local e começou a atender supermercados, colégios, vários instituições, empresas que estavam reabrindo, porque teve a situação do lockdown e logo depois teve uma reabertura. Então, nessa reabertura medidas de proteção. De proteção, enfim. E aí drogarias, enfim, a gente começou a vender bastante. E aí, a partir daí a gente começou a entender mais desse mercado, né? De sanitização também, que tinha a ver era mais uma arma contra o vírus, e a gente começou a trabalhar com o processo de sanitização. Foi quando a gente montou a empresa toda, começamos a vender álcool em gel, o próprio quaternário de amônia, que é usado no processo de sanitização, e aí começou todo como é que fala, emergir, né? Um aprendizado nesse segmento. Tudo muito Hoje novo. Muito novo. A gente, como estratégia, foi buscando no mercado pessoas com experiência. Hoje a nossa equipe, nós já somos 10 pessoas na empresa, nós já temos 10 funcionários e são técnicos de 5, 8 anos. O nosso biólogo responsável tem mais de 20 anos de mercado, né? Nessa área de controle de pragas. E aí a gente migrou para controle de pragas e hoje a empresa, o carro-chefe da empresa é controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Olha só, que bacana. Agora, Carlos, eu imagino que logo nesse início, né, início de pandemia, vocês iniciando aí um novo serviço, foi um boom, né, muitos serviços. Você acredita que as pessoas relaxaram agora, depois dessa segunda onda, graças a Deus a chegada da vacina até Manaus, as pessoas se vacinando, mas você acredita que elas relaxaram? Como que estão os agendamentos? Dá para a gente ter mais ou menos um balanço aí? Sim, claro. É fato que as pessoas, ela naturalmente há essa acomodação mesmo, né? Entender que as coisas estão começando a melhorar e a procura pelo serviço diminui. Hoje, de fato, a gente tem uma procura bem menor do que a gente tinha na época da primeira onda e agora também depois pós-segunda onda. Durante as ondas mesmo, a gente já teve uma procura muito grande, que é quando de fato vai ao ápice, assim, aquele que todo mundo quer para ontem, né? Porque a gente, com o processo de sanitização, a gente tanto fazia para evitar a proliferação do vírus, né? As pessoas faziam como prevenção, como fazia também como para desinfectar o ambiente. Então, se alguém da família foi contaminado e estava internado, ou um espaço da casa ficou ali, alguém confinado, a gente ia, pós os 14 dias, né, ou pós-internação, para deixar o ambiente desinfectado para que essa pessoa e as outras pessoas pudessem conviver naquele ambiente, seja empresa ou residência, de uma maneira mais tranquila, né? Para que as pessoas não ficassem com essa tensão, com esse medo de que tudo está contaminado. E o processo de sanitização vem para deixar essa tranquilidade, além de oferecer esses benefícios que a gente já falou. E quem são essas pessoas que contratam os serviços da Sunny Clean? São mais os empresários ou não? São mais as donas de casa? Hoje, em sanitização, com certeza, são empresários, né? As empresas, elas contratam por 2 motivos. Pela necessidade e porque também precisam hoje estarem certificadas, elas precisam ter o certificado de ambiente seguro, de ambiente protegido por conta do controle de pragas e ambiente sanitizado por conta do protocolo de segurança mesmo. Então, muitas empresas aderiram e a gente faz isso recorrente, semanalmente. A gente tem atendido várias empresas que estão tendo esse cuidado de se manter um ambiente mais saudável. E como que a gente consegue saber se aquela sanitização foi eficiente? A gente consegue ter essa noção? Consegue, mas aí precisa de uma instituição, de um órgão que vai lá, né, fazer uma coleta, tipo um laboratório, vou falar de uma maneira bem mais simples, né? É mais mas químico, tipo um laboratório, né? Mais químico, que vai lá, pega uma amostra, e aí consegue detectar se de fato aquele ambiente foi sanitizado. A sanitização é importante falar também, que o processo de sanitização com esse produto, que é o quaternário de amônia, que é recomendado pela Anvisa, ele desinfecta o ambiente agora. Né? Se alguém entrar contaminado e começar a tocar nas coisas, o ambiente vai se contaminando de novo. Fazer um próximo procedimento, né? É uma pergunta recorrente, inclusive. Mas quanto tempo demora? Quanto tempo? A gente vai desinfectar agora aqui. Vai diminuir, como eu falei, a níveis aceitáveis todo tipo de germe aqui do ambiente. Porém,
Se alguém começar a entrar, espirrar, começar aqui, o ambiente vai se tornar novamente infectado. Olha só, então a gente vai fazer uma rápida paradinha para o intervalo, mas a gente volta já já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje recebemos o CEO da Saniclin Manaus, Carlos Júnior. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Olha só, no bloco anterior estávamos aí falando sobre eficiência, né? Agora sim, quais os benefícios? A gente sabe que por conta da Covid-19, né, as pessoas se sentem mais seguras fazendo ali a sanitização. Os benefícios, como a gente falou, são muitos, né? Sobretudo para a saúde em si, né? Como eu te falei, a sanitização ela tem esse poder, né? Essa eficácia de transformar um ambiente mais seguro. Alguns móveis vão ficar mais duráveis, os alimentos vão demorar mais a estragar, né? E aí, com certeza, o nível para você respirar, né? O nível do ar, ele vai estar mais puro e isso, consequentemente, vai trazer benefícios para a saúde humana. Então, ele é feito com esse intuito. E os cuidados, né? Você falou aí quando que é empresa, vocês pedem para tirar as coisas, depois lavar. E em casa, quais são esses cuidados? A gente sabe que é uma química, né? É algo mesmo para ir ali a fundo nos fungos, nos ácaros. Quais são os cuidados quando vocês fazem esse procedimento nas casas? Criança, né? Cachorrinho. A gente pede para que, se tiver algum excesso, depois passa um pano úmido, né? Para tirar o excesso. Nunca molhado, porque o pano molhado, ele espalha o produto, né? Então, se tem cachorro, se tem pet, é importante tirar o excesso, né? Quando fica, né? Raramente fica, mas se ficar, é importante tirar o excesso. E o mesmo processo das empresas também, de não deixar coisas em cima da mesa que, de repente, ou da bancada, enfim, dos lugares, dos objetos, que de repente possa, por conta das partículas, né, que é quebrado em partículas o produto. Então, assim, é uma gota muito pequena, mas pode uma hora um jato ou outro e acaba danificando ou caindo em cima de um copo, de alguma coisa que precisa ser lavado depois. Se a pessoa não retirou, não cobriu, a gente, com certeza, indica e sugere que depois faça a lavagem. Né? E existe ali um período que precisa ter de 15 dias, refazer ali aquele procedimento? Como eu te falei, ele reduz a níveis aceitáveis, né? E para você se contaminar com alguma coisa, a gente não entrando na área médica de maneira alguma, mas o que a gente sabe tecnicamente é que a quantidade, né, de vírus que está aqui é o que te contamina. Se ele for baixo, ele não chega, ele não tem esse poder de te contaminar, né? Porque a quantidade no ambiente é muito baixa. Então, a gente, entendendo isso, você sugere que seja feito com frequência. Então, tem empresa que faz toda semana, né? Tem clínicas que a gente está atendendo que faz toda semana, tem empresas que fazem de 15 em 15 dias. Né? Então, assim, se tem também ocorrência, tem empresas que, tipo, se tem alguma ocorrência, alguém testou positivo aqui, a gente já vai de imediato lá, independente né, de imediato, assim que a gente é chamado para que a gente consiga descontaminar, como eu te falei, a gente desinfecta o ambiente. Então, as pessoas têm sim, muitas empresas ainda se preocupam com essa questão de estar sanitizando com frequência o ambiente. E o controle de pragas? Existe um tempo que já é agendado ali naquela residência, naquela empresa? Então, o serviço de controle de pragas, ele é muito baseado, toda a estratégia de controle, em cima do nível de infestação. Né? Então, assim, tem, por exemplo, clínicas, o projeto de metodologia é outro. A gente não pode estar colocando o praguicida. O praguicida, geralmente, as pragas elas se arrastam, vêm próximo das paredes. Então, qualquer aplicação, geralmente, são nos rodapés, são em cantos específicos, tomadas, né, alguma fresta, alguma coisa, a gente vai colocando os praguicidas. Porém, dependendo do nível de infestação, a gente diminui consideravelmente a colocação. Como eu te falei, é um conjunto de ações. Então, a gente não sai colocando veneno a esmo. Claro. A gente vai entender, né, o quanto onde está tendo os rastros, onde a gente está vendo sinais, que tipo de praga, e a gente vai usando as metodologias para cada praga. Tem praguicida que ele alcança 2, 3 tipos de baratas, de formiga. Aí você tem que fazer com depois você tem que aplicar um gel que já é para as baratas, para outro tipo de barata. Tem barata de esgoto, tem barata de dispensa, né? Elas têm comportamentos diferenciados, né? Tem rato de esgoto, rato de telhado. Então você também tem várias maneiras, tem um módulo de rato que a gente coloca. Para a mosca tem a luminária com lâmpada UV que a gente coloca para atrair a mosca. Então, assim, são várias metodologias, é um conjunto de ações, além de que a gente orienta
né, na inspeção inicial, para que a empresa ou a residência cubra os lixos, não deixe comida de cachorro ou comida aparente, lixo aparente, as frestas da porta, algum buraco na parede ou no forro. Isso tudo é porta de entrada para a praga. Né? E uma vez que ela se instala, o que a praga procura na sua casa ou na sua residência, no ambiente? Ela procura abrigo, alimento, né? Ela tendo assim, como a gente fala, né? Água, alimento, abrigo, né? E tendo acesso para ela entrar, ela vai se instalar. Quem que não se instala, né? A gente fala que se na casa dos outros, né? Se deixam tudo para a gente, café, almoço e janta, água, ar-condicionado, a gente vai entrar e vai ficar. Vai ficar por lá mesmo, A gente brinca com isso, mas a praga é exatamente isso. Se ela encontra todo esse acesso e toda essa mordomia no local, ela não vai sair de lá e vai se proliferar e vai aumentar. Então, assim, realmente ter cuidado em conjunto, tanto o dono do ambiente quanto a gente, fazendo a aplicação dos praguicidas, e a gente, com esse conjunto de ações, a gente consegue controlar as pragas de um ambiente. Agora, para a gente finalizar, quem está nos assistindo, está querendo contratar aí os serviços da Saniclin, como que faz? Redes sociais, contato, endereço? Então, é só ligar no 3022-3002, tá? A gente tem umas consultoras super simpáticas que estão lá para atender você com carinho. É um diferencial da Saniclin. A gente entendeu que o mercado hoje ele é muito no automático e a gente entrou para... A gente sabe que quem está contratando a gente são pessoas e precisam de atenção. Às vezes a pessoa vê um rato na casa dela, ela quer que seja resolvido hoje, ela não quer deixar para daqui a 4 dias. Ela quer que venha alguém para poder resolver o problema dela com rato, com barata, ela quer saber de resolver com o problema, que está né? acabando com o armário dela, enfim. Então a gente vai lá e procura realmente resolver o problema do cliente, dando a atenção que ele precisa, a atenção que ele merece. E a gente vai lá, porque a gente costuma dizer que equipamento, toda empresa do nosso ramo tem. Sim. Hoje você fazendo investimento, você tem todo tipo de equipamento. Precisa ter um diferencial. O diferencial são nossos profissionais treinados, né? A apresentação, toda a aplicação, a técnica, a explicação, a orientação que eles dão e esse atendimento, como eu te falei. Então, é só ligar no 3022-3002, serviço de limpeza de caixa d'água, controle de pragas, que é a detetização popularmente falada, e a sanitização de ambiente. Liga para a Saniclin, chama a gente que a gente vai lá resolver. Carlos Júnior, CEO da Saniclin Manaus, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Eu te agradeço, muito obrigado pelo espaço. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo e sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.